O título dos pacificadores é serem conhecidos, serem chamados, terem um nome, e o nome é algo muito importante no Oriente Antigo, na cultura hebraica, na cultura na qual nasceu e se desenvolveu a primeira e a segunda revelação. Porque o nome não é como hoje, não é um simples elemento para que você identifique alguém. Não é apenas um elemento para facilitar o reconhecimento de alguém. O nome, naquela cultura, define os atributos, a história, a identidade, de onde você veio, qual sua origem, a que você veio, o que você realizará. Foi assim, por exemplo, que o nome Abram foi alterado para Abraão, o pai das multidões, uma tradução literal. Por quê? Porque a partir daquele momento, aquele patriarca, aquele nômade patriarca, receberia a função de liderança espiritual religiosa, inaugurando na prática e de maneira universal o monoteísmo na Terra. Um nome definia agora a sua presença e a sua função no mundo. Veja que esse aspecto cultural é importante. Ser chamado filho de Deus, nesse contexto, Jesus está falando para contemporâneos seus, para pessoas de um tempo e de um lugar específico, que não é o nosso. Ele desejava resgatar, ou se preferir, evocar a função do nome naquela cultura. Ser chamado filho de Deus diz respeito a um lugar no mundo, a um propósito no mundo. A que você veio? De onde você vem? De qual lugar você fala? Qual é seu propósito? Isso é importante. Muito importante. Portanto, essa é uma bem-aventurança que define rumo. Essa é uma bem-aventurança que aponta para o objetivo central do espírito de evolução. Filho de Deus é uma expressão idiomática. Muito interessante, por sinal. Filho de Deus. Eu vou tentar explicar no mineirês. Aqui em Minas Gerais, quando uma coisa é mais ou menos, assim, não é ruim, mas também não é muito bom, você fala assim, bom. Não é? Então você pergunta, esse café é bom. Bom é uma coisa mediana. Agora, quando uma coisa é muito boa, aí você fala, vixe, não é? Então, se a pessoa apresenta um queijo, ou um pão de queijo, né? Então, o pão de queijo fala, bom. Agora, quando o pão de queijo é aquele legítimo, você fala, vixe, né? Então você pergunta para o mineiro assim, você gosta de queijo? Ele, vixe, é muito bom. Então, toda língua e toda cultura tem suas expressões idiomáticas. E o hebraico possui uma expressão que nós precisamos entender. Porque senão a gente interpreta ao pé da letra. E você imagina você tentando explicar para um alemão que tem uma semana que está em Belo Horizonte, aprendendo português, o que é vixe.
ele vai, mas o que é vista? Você fala, nossa, meu Deus, como é que eu vou explicar para um alemão, não é? Ou então, nossa, como é que você explica isso? Então, vou tentar explicar uma expressão do hebraico que é o filho de. Filho da luz, filho de Deus, filho do homem. Essa expressão está presente em todo o Antigo Testamento e ela está presente no Novo Testamento também. E o filho de não pode ser interpretado literalmente, porque senão você está cometendo o mesmo erro de um alemão que quer interpretar literalmente o vixe. Então, o hebraico é uma língua concreta. Ela não usa, essa língua não usa muito adjetivo abstrato. Então, por exemplo, esse negócio de fulano é iluminado. O hebraico não fala assim. Não fala. Então, se você for escrever em hebraico assim, Chico Xavier é iluminado. Eu estou até tentando aqui ver o adjetivo. Não tem. Então, como é que você fala? Chico Xavier é filho da luz. Filho da luz, ser filho de, significa partilhar os atributos, partilhar as características. Entenda que eu estou escolhendo a palavra atributo, não é à toa. Porque atributo são aquelas características, aqueles elementos que te definem enquanto ser. Então, por exemplo, um atributo da água é ser molhada. É um atributo. É algo da essência do ser. Então, quando eu digo que fulano é filho da luz, eu estou dizendo que na sua essência, ele partilha as características da luz. Então, filho de Deus é alguém que partilha os atributos da divindade. Complicou, né? Porque quais são os atributos da divindade? Pelo menos no mínimo, fazer uma lista mínima, que é a questão 13 de O Livro dos Espíritos. Os atributos da divindade é: Deus é imaterial. Então, ser chamado filho da luz é dizer que você é um espírito que, na essência, está se desmaterializando. Está se espiritualizando cada vez mais. Então, você já não está mais apegado aos elementos da matéria e não está mais apegado aos valores da matéria, aos valores puramente espirituais. Significa que você já é alguém que enxerga para além das conjunturas materiais. Então você vê para além da morte do corpo físico, você vê para além da propriedade material, você vê para além do corpo. Aí outro atributo, Deus é incorpóreo. Incorpóreo. Não tem mão, não tem boca, não tem dente. Não tem. É incorpóreo. Mas há um atributo que diz especialmente sobre o pacificador. O pacificador é alguém que já incorporou de uma maneira muito intensa, e a cada dia ele se aprimora na incorporação desse atributo. Um dos atributos de Deus é que ele é soberanamente justo e bom. Percebe? Não são dois atributos. Kardec não escreveu assim: Deus é soberanamente justo, vírgula, e soberanamente bom. Não.
Deus é soberanamente justo e bom. Porque a bondade de Deus é tão superlativa, que ela é justa. E a justiça de Deus é tão grandiosa que ela é boa. Uma justiça sem bondade não é justiça plena. E uma bondade sem justiça não é bondade plena. Então essa é uma reflexão que nós vamos fazer aqui sobre o pacificador. O pacificador. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus significa que agora você partilha os atributos da divindade. E mais, quando você se torna um pacificador, você é instrumento do próprio Deus. Instrumento do próprio Criador. Então quer dizer que o Criador depende de mim? Não, o Criador não depende da criatura. Mas ele escolhe agir de preferência pela criatura. É uma escolha. É uma característica da divindade. Deus age através dos seus próprios filhos. Então, há alguém chorando, Deus inspira, dá elementos e encaminha um outro ser humano para abraçar, enxugar as lágrimas, consolar e esclarecer. Ele pode vir pessoalmente? Pode, ele é todo poderoso, ele pode o que ele quiser. Mas ele vai? Não. Não, porque ele escolheu o regime do compartilhamento. Então, o pacificador é alguém que entendeu que na família que nasceu, ele é instrumento de Deus. Na profissão que ele exerce, ele é instrumento de Deus. Não importa a profissão. No ambiente religioso em que ele atua, ele é instrumento da divindade. Então o pacificador entendeu que Deus opta por não atuar diretamente, mas indiretamente. O que significa isso? Significa, em alguns casos, limites, que em algumas circunstâncias, você é o último instrumento ou a última ferramenta que Deus dispõe para agir. Você pode ser a última ferramenta. E se eu não agir? Deus, na sua previdência infinita, é claro que você não vai pegá-lo de surpresa. Então, em determinadas situações da nossa vida, em determinados quadros da nossa existência, embora você seja a pessoa que mais esteja sofrendo, é você que Deus vai utilizar para resolver o problema. Ou você é o último soldado. Lembrando aí o filme, né? Você é o último. O último de pé. E aí você ora a Deus, meu Deus, me ampara. E ele ora falando, meu filho, me ajuda. Meu filho me ajuda. Mas pai, você podia ter escolhido um melhor. Não tem melhor, só tem você. É você. Então essa é uma perspectiva que nós temos que pensar. E essa bem-aventurança está falando disso. A bem-aventurança está falando daqueles seres que já anseiam profundamente
absorver os atributos da divindade. Ele quer ser chamado, ele quer ser conhecido, ele quer agir no mundo a partir dos atributos da divindade. Ele quer ser um filho de Deus. Esse é o pacificador. Mas um dos atributos fundamentais da divindade que o pacificador precisa incorporar é o atributo da justiça e da bondade. Então aqui nós precisamos fazer um primeiro, como é que a gente chama assim? É como um escultor. A primeira coisa que um escultor faz quando ele pega uma rocha é tirar os excessos. Né? Diz que certa vez perguntaram a Rodin, grande Rodin, mas como é que você consegue fazer uma escultura dessa? Ele falou, não, ela já está lá, eu só tiro os excessos. Simples, né? Ela já está lá, eu só tiro o excesso. Então vamos tirar alguns excessos. Quando nós falamos de Deus, quando nós estamos falando de Deus, justiça é uma coisa, vingança é outra. Justiça não é igual a vingança. Não é igual. Por que não? Por que não? Muito simples. Nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel e ele vai dizer assim: golpe e mais golpe significa ferida mais ferida. Porque nós não pensamos nisso. Então imagine aqui, alguém me dá um golpe. Aí eu falo, vou vingar. Dou outro golpe. Aí fala, ele me deu um golpe, eu dei um golpe. Então você está somando o golpe. Aí ele dá o segundo golpe, você dá o segundo. Ele dá o terceiro, você dá o terceiro. Ele dá o quarto, você dá o quarto. Aí ele te mata, você reencarna, nasce na minha família para dar o quarto golpe. É assim que funciona. Não é? Então, muita gente aí está encarnando dizendo assim, qual que é a contagem que nós estamos mesmo? Agora é a vez de quem? Bater? Não, agora é a sua. Aí bate. Golpe, golpe, golpe. Só que o problema do golpe, quando você soma golpe, fulano me deu um golpe, eu dei um golpe, é que você está esquecendo de somar uma outra coisa que está por trás. Ferida. Porque um golpe significa uma ferida. Eu dou um golpe, duas feridas. 3 golpes, 3 feridas. 4 golpes, 4 feridas. Golpe soma ferida. Então adivinhe, a maioria dos encarnados, e eu me incluo nesse grupo, somos seres destroçados, cheios de ferida, querendo bater no outro. Então você nasce ao lado daquela pessoa e os amigos espirituais que têm o processo todo, ele fala assim, olha, fulano já deu 234 golpes nele. Você fala, mas como é que você sabe isso? Olha para as feridas dele. Porque você traz as feridas. E ele? Ele deu 333. Então, são 2 feridos. Eu estou conseguindo transmitir o pensamento? É um soldado sem mão, sem uma perna, sem uma orelha, dando um golpe no outro, sem perna também, sem orelha, sem braço, sem nariz. Achando que está fazendo justiça. Isso não é justiça. Isso é vingança. E a vingança, ela multiplica ferida. A vingança multiplica ferida. Multiplica ferida. Por quê? Porque ela confia cegamente no golpe, na violência. A vingança confia cegamente na força e na violência, no ato de golpear, de bater, de agredir. Acredita tanto que ela se esquece de contabilizar as feridas. Então isso não é justiça. Não é justiça.
Quando as civilizações antigas, porque isso não é de Moisés, né? Moisés está mais avançado. Quando as civilizações antigas estabeleceram o olho por olho, o dente por dente, foi um avanço na humanidade. Um avanço. Um avanço. Porque era assim, se fulano machucou sua mão, vai lá e machuca a mão dele. Arrancou seu olho, arranca o olho dele. Arrancou um dente seu, arranca o dente dele. Cortou sua orelha, corta a orelha dele. Deu uma facada em você, dá uma facada nele. É o olho por olho, dente por dente. Mas você fala, mas Haroldo, que equilíbrio que tem isso? Gente, isso foi um avanço. Sabe por que foi um avanço? Porque a vingança é algo tão irracional e tão passional que nos primórdios da civilização era assim. Alguém chegava e machucava seu filho. Cortava seu filho. Aí você ia lá e matava a mulher, o pai, os filhos, o tio, o avô, a avó. Era desproporcional. Era desproporcional. Então veio um ser iluminado, falou, não, gente, olho por olho, dente por dente. Vamos equilibrar isso. E hoje, nós, 99,9% dos encarnados, vive no olho por olho, dente por dente. Alguém arranca um dente seu, tirando o dentista, claro. Você quer arrancar o dente dele. E a justiça divina permite. Permite. Porque isso é uma fase do progresso evolutivo. Você está optando por estar nessa faixa evolutiva? Só que qual que é o problema disso? O problema do olho por olho, dente por dente, é que só tem banguelo e cego. Então, se nós examinarmos nossa história espiritual, é tudo banguelo e cego. Nós estamos há 20, 30 encarnações agredindo e sendo agredidos. Cheios de ferida, cheios de trauma, cheios de medo, cheios de insegurança. Por quê? Porque vivemos no clima da vindita, da vingança. Da vingança. E hoje não é só no Brasil, é no mundo. Hoje dá ibope. Você enche de seguidores no Instagram, no Facebook, dá muito ibope você ter um discurso de violência. As pessoas querem violentos. Por quê? Por quê? Porque nós acreditamos cegamente no poder da violência. Quer ver como você acredita? Você liga, está com problema no celular, você liga. 45 minutos depois uma pessoa te atende. Aí você fala, eu estou com um problema, aí você já está, né? E aí a pessoa finge que não está te entendendo, você fala, eu vou resolver isso. Você começa a gritar e agredir a pessoa. Por que você fala, eu vou resolver? Porque nós temos um condicionamento de 5.000 anos que a violência resolve tudo. Porque era assim. Você lembra quando você era um leão ou uma leoa? Resolvia. Você estava lá, estava comendo, entrava um bicho lá, você mordia o pescoço dele, matava, acabou, resolveu. 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 A violência resolvia. Acontece que numa comunidade de seres inteligentes, a violência não resolve. Porque sempre vai ter alguém mais violento e mais forte que você. Sempre. Sempre terá alguém mais violento e mais forte que você. Então acaba que o clima da vingança é um clima de sorte. Por que é um clima de sorte? Porque mesmo que você seja o mais forte, você não pode ter uma gripe. Entende? Que se você tiver uma gripe, você fica mais fraco e aí você é derrotado. Isso não é justiça.
A justiça divina não é vingança, por quê? Porque a justiça divina não está preocupada com o golpe, ela está preocupada com a ferida. Eu vou repetir. A justiça divina está preocupada com a ferida, não com o golpe. Então ela é uma justiça que busca, primeiro, restaurar a ferida da vítima, educar e preparar para a ferida do agressor. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Depois eu vou falar mais alto. Então, a lei de causa e efeito não é um sistema de vingança. A lei de causa e efeito é o mar. É o mar. Quando você tirar férias, porque mineiro vai tudo para o Espírito Santo, né? E for para o Espírito Santo, para a praia, experimenta fazer isso. Você joga, com toda falta de educação, joga no mar. O mar reclama? Não. Ele leva. Depois, ele traz. Depois ele traz. Só que quando nós falamos em evolução espiritual, tem uma coisa. Você hoje não lembra o que você jogou ontem. Aí o mar da vida está te trazendo hoje, você fala, eu sou injustiçado. Sou injustiçado, porque não é possível estar recebendo isso. Então a vida é esse mar que traz de volta o que um dia você lançou. Por isso que a justiça divina ela é uma justiça que restaura a vítima e restaura o agressor que também vai sofrer a ferida. Percebe? Então o que nós estamos querendo dizer aqui? Não confunda justiça com vingança. Outra coisa, não confunda bondade com ser bonzinho. O bonzinho é alguém afetivo, emotivo, mas injusto. Por quê? Porque o bonzinho, ele age na emoção e no temperamento. Então, se ele acordou bem, dia ensolarado, fala, estou bem hoje. Tô bem. Aí alguém dá uma fechada, ele falou, amigo, beleza, ele está bem, é bonzinho. Ele está bem. Agora, se amanhece, está chovendo, está nublado. Isso. O bonzinho é capaz de fazer coisas que você não acredita. Por quê? Porque ele é temperamental. E como ele é temperamental, ele elege as pessoas que ele vai ser bom e aquele que não vai ser bom. E Jesus detectou esse comportamento nos fariseus. Ele diz assim, se vocês saúdam apenas os amigos, o que fazeis de especial? Isso é bonzinho. É um amigo, meu amigo, é o bonzinho. Aí vem alguém que não gosta dele, finge que não viu. Tem cumprimento. Então, a pessoa bondosa, ela tem critério para o exercício da bondade. Qual é o critério para o exercício da bondade? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, o bondoso, ele não tem preferências. Ele não oscila. Então, o bondoso é alguém que, no fundo, é justo. Entenderam por que não tem como você separar a justiça de bondade? Porque se tiver só justiça, nós caímos na vingança. Então, você tem que trazer a bondade para que a justiça restaure. Mas se você for só bondoso, você vira um clima de privilégio. Tudo para os meus amigos, a lei para os meus inimigos. Não é assim?
Para os inimigos, a lei. Para os amigos, tudo. Infelizmente. Né? E essa regra hoje tomou conta da consciência coletiva do Brasil e do mundo. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Não é? Então, não é bonzinho também. Então, o pacificador, ele é bom e justo. Ele é justo e bom. Bom e justo, justo e bom. Aí, e como é que eu consigo distinguir? Não tem jeito. É você pega farinha, mistura com ovo, misturou, virou uma massa, não tem como mais separar. Não tem como mais separar. Misturou, virou um todo. Isso é importante para a gente refletir. Por que é importante isso? Porque não há paz se não há justiça. Não há paz se não há segurança e igualdade para todos. Então, os profetas do Antigo Testamento denunciavam todas as injustiças. Querem ver? E eu não vou falar dos profetas famosos, não, porque você sabe que tem os profetas que são top, né? Tem página no Facebook, tem Instagram bombando, que é Isaías, Jeremias, e outros. Mas tem os profetas que ninguém conhece, que são aqueles trabalhadores das casas espíritas, que ninguém sabe o nome, mas eles que sustentam a chama do Espiritismo. E esse profeta aqui era o Natan. Natan chegou de manso. E o rei Davi, não é qualquer um não, é o Davi. O rei Davi, gente. Estava lá no palácio, rei, majestade, preciso falar com você. Tem um recado de Deus para você. Falou, claro, Natan. É que eu estou com um caso complicado para resolver. Muito complicado. Aí o Davi já, né? Porque o rei, ele concentrava as três funções. Ele administrava, ele legislava e ele julgava. Então ele era juiz, legislador e executivo. Então trouxe o caso para ele e era um caso complicadíssimo. Quer ver como é que o caso é complicado? Olha que complicação esse caso. Difícil dar uma sentença nesse caso. Ele disse assim, Davi, um homem tinha 100 ovelhas e o seu vizinho uma ovelha. Esse homem matou o vizinho para ficar com a ovelha dele. Olha que complicado esse caso, não é difícil de decidir, né? Qual que é a sentença, Davi? Ele falou, tem que condenar esse safado. Né? Falou assim. Tem 100 ovelhas. Tem 100. Mata o vizinho para ficar com 101. E o Natan diz assim, mas rei, não é o Roberto Carlos não, é o Davi. Mas, meu rei, tem certeza que não tem nenhum elemento assim de perdão para esse homem? Mas não tem nenhum elemento. Tem certeza, rei? Tenho. Meu rei, esse homem é você. Eu? Eu não roubei ovelha de ninguém. Deixa eu explicar. O senhor tem o melhor amigo seu, que é seu general. E você, rei Davi, tem qualquer mulher que o senhor quiser no reino. Só aqui no palácio só tem umas 100. Porque naquela época podia. Parece que agora também está podendo. Mas naquela época podia. Então, e o seu melhor amigo, general, só tem uma. O senhor matou ele para ficar com a mulher dele.
Essa foi a maior crise moral do rei Davi. Aqui começa a história do rei Davi, que é a nossa. Porque dar sentença para os outros é bom demais. A gente lembra, por exemplo, o livro do Hermínio, né, que é muito engraçado, às vezes chega o obsessor, né? Eu vim cobrar! Eu vim não sei o quê! Eu vou fazer justiça! Tem esse caso lá no Diálogo com as Sombras, né? Aí o Hermínio fala assim, pois é, mas tem um processo aqui. Que processo volumoso é esse? É o seu. O meu? É o seu. Aí o obsessor começa a ler o processo e fala, nossa. Que aí o que ele percebe? Ele percebe que ele deu 500 golpes e o agressor deu 501. A diferença é de 2 golpes. A diferença entre eu e você e os nossos obsessores é de 2 golpes. Só isso. Ou você está 2 golpes na frente ou 2 golpes atrás. É só essa a diferença. Então, Davi entrou numa crise, mas o amigo já estava morto. Ele ficou com a esposa do amigo e nasceu o rei Salomão. Mas isso é história antiga, não tem nada a ver com a gente, com a nossa evolução, né? A gente nem tem isso, né? Então percebe. Não há paz. Ninguém constrói a paz se não começa pela preservação da segurança e estabilidade. Então, a justiça divina, ela só nos cobra uma coisa: respeito à segurança e estabilidade do próximo. Então, por exemplo, respeito à segurança e estabilidade afetiva, respeito à segurança e estabilidade econômica, respeito à segurança e estabilidade da saúde, respeito à segurança e estabilidade da própria vida. Então, toda vez que nós tiramos a segurança ou estabilidade de alguém, por exemplo, a pessoa está no auge da encarnação, está trabalhando, pai de família, criando os filhos, vem alguém e mata. A evolução daquela pessoa estava seguindo, ela estava estável, ela estava ali construindo o seu futuro evolutivo. Veio alguém e tirou a encarnação dela. Então, isso é uma sombra indevida que penetra na harmonia divina. E toda vez que você coloca sombra na obra divina, a sombra vai voltar para você. Não é porque Deus é bravo, que Deus fica com raiva, porque Ele não fica. A regra do universo é o seguinte: quem sujou, limpa. É simples. Se você produziu lixo, é você que vai ter que reciclar. Reciclar. Entenda, eu não disse receber o lixo, eu disse reciclar. Porque o propósito da justiça divina não é nos cobrir de lixo, não é nos devolver o lixo que nós jogamos. Querem ver que não? Por exemplo, alguém tira a vida de outro que lhe é próximo. Numa próxima vida, ele recebe essa pessoa que ele assassinou como filho. Você entende? A providência divina não está jogando o lixo que você fez em cima de você, não. Ela está te dando a oportunidade. Você tirou a vida, agora você vai dar a vida. E aí vai ser um custo aquele filho
você vai ter que fazer sacrifício para pagar a educação dele, para pagar a escola, para criar um sacrifício. Mas por quê? Porque você interrompeu a encarnação dele no passado. Então agora é natural que você devolva a vida com o máximo de sacrifício pessoal. Ai, mas e se eu for um espírito revoltado? Aí você vai ser assassinado. Aí não tem como. Porque para os espíritos revoltados e refratários, vigora a homeopatia. Semelhante, cura semelhante. Homeopatia. Semelhante, semelhante. Então, vamos refletir aqui nesses últimos momentos que nos cabem. Estamos falando de pacificação, nós estamos falando então de respeito à segurança e estabilidade do outro. Respeito à segurança e estabilidade do outro. Segundo, justiça. Justiça no sentido de equidade. O mesmo direito que eu tenho, o outro tem. E não tem conversa, não tem teoria, não existe blá 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 que vá afastar isso da lei divina. Ah, mas eu tenho direito, mas o fulano que tem uma opção sexual diferente de mim, ele não tem direito. Isso é conversa de encarnado. Cuidado. Todas as criaturas de Deus possuem os mesmos direitos em igualdade de condição. Todas. Todas. E mesmo que você desça num umbral mais tenebroso, você nunca vai ver um benfeitor agredindo alguém do umbral. Sabe por quê? Porque a criatura que está no umbral tem os mesmos direitos que o anjo que está nas regiões celestiais. Então aqui a lógica é outra. Estabilidade, segurança, justiça. O pacificador, quando nós dizemos de pacificador, o pacificador não é alguém distante. O pacificador é todo mundo que encarna. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, talvez seja uma notícia ruim, alguns vão interpretar que é boa. Mas a questão é o seguinte, você encarnou, você reencarnou para pacificar o seu passado. Você fala, mas Haroldo, mas eu estou passando por um problemão. Aguenta. Você está pacificando. Não há como pacificar o seu passado se você não reintegrar a sua vida ao leito, ao rio caudaloso da justiça. Se eu estou com problema de doença, eu estou... Pacifica. Mas eu fui agredido, pacifica. Mas eu sofri um prejuízo, pacifica. Então é a mensagem de Emmanuel. Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam, a alma, asserena-te na oração. Porque um pré-requisito para ser pacificador é ser pacífico. Nós vamos falar isso amanhã. Então, primeiro você tem que estar sereno. Sereno. Ninguém toma boas decisões se estiver agitado. Quer dizer, até toma decisão bom. Mas o vixe, você tem que estar sereno. Tem que estar sereno. Toda vez que você tomou uma decisão, você estava no auge da emoção, eu preciso te dizer o que deu? O que aconteceu? Eu preciso te lembrar? Nunca foi uma boa decisão. Então, você estava nervoso, resolveu falar.
Não fala. Não escreve, não faz nada. Asserena-te. Então, por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração. E pacifica os quadros da própria luta. Pacifica os quadros da própria luta. Nós reencarnamos para pacificar os quadros da própria luta. Você fala, Haroldo, você não está me entendendo. Eu estou passando muita dificuldade financeira. Pois é, meu amigo, mas na outra que você estava cheio de dinheiro, você tem que ver as maldades que você fez. E quando você tem R$100 no bolso, tem 3 benfeitores orando. Porque você com dinheiro no bolso é um perigo. Entende? Então, pacifica os quadros da própria luta. Porque a vida, tal como o oceano, trará aos seus pés. Você não precisa nem buscar. Gente, é uma coisa tão impressionante. A vida traz, ela toca a campainha, vem no Sedex com seu nome. Chega lá, toca, o porteiro liga e fala, Haroldo, oi, bom dia. Sua encomenda chegou. Vem entregue para você. Entregue. O problema, ele vem com o endereço, ele sabe até onde você está. Não é? E se você sai da sua casa e vai para a casa de um parente, eles entregam na casa do parente. O seu karma, ele vem direitinho para você, ele vem direitinho, na hora certa. Chega a encomenda. Os quadros da nossa luta. Pacifica. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Por quê? Se alguém te fere, pacifica desculpando. Porque se você ferir de novo, você está renovando o ciclo dos golpes. Então, quem te fere hoje é 530, deu 530 golpes. Você estava no 538. Então tem mais 7 golpes para receber. Aí você vai lá e golpeia de novo. Isso é sério. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Por quê? Porque aí você está trazendo paz para a sua luta. Aí você está trazendo paz para o seu resgate. E eu quero falar hoje especialmente para mim e para você, espírita. Porque espírita está sabendo de causa e efeito, mas não está sabendo pacificar suas expiações e suas provas. Está querendo apagar a chama da expiação e da prova com gasolina. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Ah, mas eu não fiz isso. A pessoa ficou mal. Serve. Porque o seu único advogado são as obras. Quem vai fazer a sua defesa é a sua vida, não são suas palavras. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Entende? Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Silencia. Silencia. Eu sei que isso aqui é muito difícil. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes articuladas da tua própria defesa. Então, quais são as vozes inarticuladas da tua defesa? São perdão, trabalho, compreensão. Por quê? Porque o mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Se o golpe te atingiu,
acredite, ele tinha endereço certo. Você pagou, você desce. Você pagou. Aquela encarnação lá, estava tudo tranquilo, você foi lá, espezinhou a vida de alguém, vai voltar para você no SEDEX. Só que vai vir de um jeito que vai parecer que é injusto. Por que a gente esquece o passado e parece que é injusto? Para você sentir a mesma coisa que a pessoa que você agrediu sentiu. Porque a lei é educativa. A lei é pedagógica. Você tem que sentir o mesmo desespero agora do que a pessoa que você agrediu sentiu. A mesma sensação de impotência, a mesma sensação de desespero. É importante esse sentimento, porque ele constitui daqueles 3 elementos lá do resgate, que é arrependimento, reparação do mal e expiação. Expiação é o elemento pedagógico da lei de causa e efeito. É você ocupar o lugar de vítima para que você sinta o que é apanhar. Eu estou usando a expressão porque convivia muito aqui em Belo Horizonte com o Arnaldo Rocha. E um dia ele estava caminhando com o Chico caminhava de mãozinha, bracinho dado, né? E ele estava contando umas coisas que ele estava sofrendo, coisas injustas, né? E o Chico ouvindo. De repente o Chico apertou ele assim e disse: ô Arnaldinho, estou tão feliz por você. Ele falou: Chico, tem algum problema? Só estou te contando coisa ruim que está me acontecendo. Ele fala assim: ô meu filho, pela primeira vez agora você só está apanhando. Pela primeira vez você só está apanhando. Então tem a ver com isso. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Violência com violência soma loucura. Todo mundo aqui já assistiu o filme de caos. Guerra civil, vira loucura, vira loucura. Civilização significa controle da violência. Vira loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo amadurece o fruto, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo de novas flores. E como diz Humberto de Campos, Deus usa o tempo, não a violência. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. Perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. A paz do mundo é um dom de Deus, é um atributo de Deus. Porque um dos atributos de Deus é restaurar aquilo que nós perturbamos. Lei divina é isso. Restaurar o que nós perturbamos. Mas para estender a paz, Deus conta conosco. E para pacificar os quadros da nossa própria luta, Deus conta somente com você. Porque não é permitido que um anjo venha pacificar teu próprio karma. Não pode. Por quê? Porque aí seria privilégio. Aí seria uma ajuda ilícita.
necessita. Então, nós necessitamos compreender que um encarnado em resgate não é simplesmente alguém reparando o passado. O encarnado em resgate é alguém planejando o futuro. E eu espero que na próxima você resolva esse problema e que não tenha, na próxima encarnação, o problema que você tem hoje. Pacifica. Pacifica. Muito obrigado. Bom dia para todos.